Namaskar! Hoje vou falar para vocês sobre um tema muito importante. Um tema que faz toda a diferença na vida de uma pessoa e na sociedade que nós vivimos. E é sobre neo-humanismo. Para falar sobre neo-humanismo, não podemos não falar sobre humanismo. O humanismo era um movimento que nasce em 1900, em 1500, né, no século XV, XVI, em Europa. E o humanismo, o conceito de humanismo era todos os seres humanos temos os mesmos direitos. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. No importa qué raza eles têm, não importa que classe, que condição social, que condição intelectual, se ele é branco, se ele é preto, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é homossexual ou se ele é uma pessoa normal, digamos assim, né? Não importa se ele é uma pessoa doente ou uma pessoa sadia, não, todos os seres humanos têm os mesmos direitos e somos iguais, né? Esse grande pensamento, né, surgiu, nessa época havia escravidão por muitos lugares e se pensava que os escravos eram subhumanos, né? Algumas raças pensavam que eram superiores às outras, né? E toda essa diferença, os homens sempre pensavam que eles são mais importantes que as mulheres, né? E sempre as oportunidades das mulheres foram muito menores, muito menos. Aqui o humanismo diz, não, acaba com tudo isso. O ser humano não é nem homem, mulher, branco, preto, rico, pobre, não é isso. Primeiramente é ser humano. E por ser humano, tem os mesmos direitos. Esse é o humanismo. Mas o que acontece? O humanismo, né, dio lugar ao socialismo, ao capitalismo, ao comunismo, né? Uma série de filosofias sociais que criaram muita discriminação entre as pessoas, né? Não todas as pessoas foram tratadas, né, como iguais. No capitalismo, por exemplo, se você tem a capacidade de ganhar muito dinheiro, você ganha muito dinheiro, você tem esse direito. Aquele pobre que não tem a capacidade, que não tem a oportunidade de ganhar dinheiro e vive na pobreza, é problema dele, né? No humanismo diria, não, temos que compartilhar. No socialismo, a ideia também é de compartilhar, né? A ideia é de que somos todos seres humanos, mas essa ideia, apesar de já ser uma ideia muito grande, é uma ideia que não é completa em si mesmo. ¿Por quê? Porque no humanismo se pensa que toda a criação, os animais, as plantas, o ar, a água, tudo está ali para servir ao ser humano. O ser humano é o grande Deus do planeta e todo o resto está ali para servir ao ser humano. Essa é uma ideia um pouco defectuosa, porque por causa disso, os seres humanos destruíram, desmataram, eliminaram muitas espécies, destruíram o mar, né? Muitos animais foram destruídos, foram mortos, todos porque, não, eles estão ao serviço do ser humano, nós podemos fazer com eles todo o que nós queremos. Ou seja que, no humanismo, em profundidade, não se dá importância à ecologia. Então, ali surge, em 1982, Sri Sri Anandamurti, este gran mestre indiano, que disse, não, y dio a teoría del neohumanismo, donde él dice que no solo seres humanos, mas también los otros seres tienen la misma, son iguales entitativamente. Puede ser que utilitativamente sean diferentes, así como las personas sirven para diferentes cosas. Los animales y las plantas pueden servir, mas como entidad, todos eles têm o mesmo valor.
E ninguém tem o direito de tirar a vida existencial de outra pessoa innecessariamente, né? Ou necessariamente. Na verdade, ninguém deveria tirar a vida dos outros. Assim como nós não tiramos a vida de outros seres humanos, como vai matar um ser humano, vai tirar a vida de um ser humano, como vai fazer isso. Lo mismo en relación a las plantas y a los animales. No tenemos derecho. Mas entonces, toda la leña que preciso para esquentar y toda aquella animales que son utilizados para cuidado de comida, tantos animales, son billones de animales que son muertos. Millones y millones son muertos cada día para alimentar los 6 billones de personas. Mas entonces sí, todo es posible. El neohumanismo dice no. Si el ser humano puede alimentarse de vegetales, ¿por qué que tiene que matar los animales que tienen una existencia de una conciencia, de una evolutiva mayor y más profunda? Entonces, no debería ser destruidos los animales. Entonces, el neohumanismo desenvolve o amor no solo para con nuestros hermanos humanos, mas también con las plantas, los animales. Y no solo vamos a trabajar sobre la ecología, plantas y animales no deben ser destruidos, porque entonces si no estamos destruyendo el hábitat de los seres humanos del futuro. No debería pensar así. Debería pensarse que ese hábitat, ese lugar, esas plantas, esos animales tienen una vida existencial y quieren vivir. A vaquinha no viene y coloca el pescozo para ser cortado, para dar de comer a los señores seres humanos. Él le dice no. Si pregunta para a vaquinha, le dice no, yo no quiero hacer eso, yo quiero vivir, yo quiero pastar, yo quiero sentir el sol, yo quiero alimentar mi becerro. Eu quero fazer minha vida, meu dharma, meu propósito de vida não é servir ao ser humano. Meu propósito de vida é existir, e eu quero existir. Mas o ser humano vem aí, ñácate, quer existir, não existir. Eu preciso pegar a você para fazer churrasco no domingo. Então, essa é uma aptitude de pouca consciência neohumanista. O neohumanismo desenvolve o sentimento por toda a criação. Y el neohumanismo es a filosofía do amor. Los seres humanos vivimos entre dos polos opostos. Por un lado, aquello que gera todo tipo de sentimientos y emociones egoístas, y aquello que nos libera de todo tipo de ese tipo de vibraciones egoístas. Entonces, desde el punto de vista egoísta, es el ego, es digamos así, el sentimiento más negativo que puede tener la mente humana, el sentimiento extremo egoísta. Entonces, ese sentimiento dice, no, estas son mis cosas, esta es mi tierra, y él piensa en sí mismo, solo en sí mismo. Quando ele abre um pouquinho, pensa em sua família. Não, mas minha família sim, eu vou fazer tudo, vou trabalhar, vou cuidar da minha família. Mas outras pessoas que se danem, meus vecinos, outros vecinos, aí eu não quero saber nada. Eu sou minha família. E minha mãe, meu pai. A vezes eles abrem um pouquinho para os parentes. Mis irmãos, mis avós, mis tios, mis primos. Grande família. Então o sentimento vai expandindo, mas ainda é muito pequeno, egoísta. E aí a vezes expande um pouco mais. Não, minha cidade, minha vila, todos em nossa vila somos vamos a trabalhar juntos, vamos a ajudar-nos. Mas as outras vilas vamos a brigar, como no passado, muitas raças de indígenas que brigavam uma tribo com outra continuamente, brigavam. Dentro da tribo eles se cuidavam, mas com outras tribos eles brigavam. Lo mismo acontece hoy en día con muchos países que brigan unos con otros, tienen guerras, tienen matanzas, religiones, que una religión con la otra es ainda muy primitivo, ainda muy egoísta. Cuando la mente humana entra en el estado de neohumanismo, en el estado de amor, siente universalismo, siente que él quiere compartir, él ya no quiere vivir el principio de bienestar individual solamente, para mí. No, él quiere también
ayudar a los otros, quiere vivir el principio de bienestar colectivo. Esa es la mentalidad neohumanista, es una mentalidad del verdadero ser humano, porque la mentalidad egoísta es aquel ser humano primitivo, ya sea animal o intelectualmente primitivo. En cuanto que la persona desenvolve un poco de sentimiento más universalista, cuando su amor se abre no solo para su contexto social o su contexto físico. Yo pertenezco a este partido político. No son su partido. Sí, vamos a trabajar juntos. Aquel al lado, vamos a derrumbar. Mas las elecciones fueron ganadas por el otro partido. No vamos a hacer boicote, vamos a hacer contra, vamos a hacer oposición. En vez de decir, muy bom, ustedes ganaron, vamos a ir a ayudar a ustedes. Vamos a trabajar juntos. No importa si quién esté en el gobierno. Mas no, a persona piensa muy egoístamente. Entonces por eso que tem ese partidismo, ese tipo de time de fútbol que briga un time con otro. Y las personas hasta se matan a veces, los torcedores, por los chimis y cosas así. Mas cuando Argentina juega con Brasil, aquí los chimis, todos los brasileños se unen contra la Argentina. Aquí todos los sentimientos, na verdade, son todos sentimientos. El egoísmo son sentimientos estreitos. Cuando joga Brasil con Argentina, Brasil todos juntos, ganamos, perdimos, olha esse ali, mata esse ali, faz así, los brasileños todos unidos. O sea, ve cómo los sentimientos van mudando de acuerdo a diferentes situaciones egoístamente. No pasado, los sentimientos nacionalistas eran fuertemente colocados en la mente de las personas y se creaban guerras con otros países. Simplemente porque eran otros países, se creaban situaciones de guerra y matanzas, simplemente por el sentimiento de nacionalismo, de querer expandir mi país, de querer conquistar otras tierras. Eso es todo mente limitada, mente egoísta. A religión es lo mismo. Jesús, o único camino. Los musulmanes dicen, Alá el único mestre, el único Dios. Entonces, las personas, siendo que Dios vino y creó toda esa creación, dio inspiración a todos esos grandes mestres que después los seres humanos crearon esa cosa de religión, mas los grandes mestres vinieron a enseñar a ser instrumentos do divino. Mas las personas crearon las religiones y las religiones crearon tantas guerras, tantas matantes, tanto derramamiento de sangre fue creado en el pasado por las religiones, hasta entre las mismas religiones. Cuando surge el protestantismo en Inglaterra y en Alemania, el catolicismo hizo guerras sangrientas contra los protestantes. Entonces, las religiones entre ellas mismas. Hoy en día tem monte de religiones. Si você va a ver, ellos se hallan que ellos son el único verdadero mensajero de Jesús. Los otros no son los verdaderos. Entonces, las religiones, los partidos políticos, los países, todo eso crea divisiones en las personas. Ese es algo que está más para el lado egoísta del ser humano. En cuanto el ser humano entra para el lado del amor y comienza a sentir lo divino, sentir a Dios dentro de él comienza a sentir que todos somos verdaderamente hermanos. Él comienza a sentir que él quiere ayudar a todos, no independiente y no solo los seres humanos, las plantas, los animales. La persona quiere fluir. Entonces ese estado, ese sentimiento, el neohumanismo no es una otra filosofía, un ismo, una religión, no, es un sentimiento. O sentimiento cuando la mente entra en contacto con lo divino, siente lo divino y se transforma, se transmite él se torna un conductor de ese amor divino. Él le ama con ese amor divino. Ese es el estado neohumanista. Entonces, nosotros debemos tentar de
gradativamente desenvolver esse amor espiritual, porque senão o egoísmo nos toma conta, né? E então desenvolvemos todas as emoções ruins ao redor do egoísmo: raiva, medo, autoestima, depressão, orgulho, vaidade, tudo tem que ver com egoísmo. Por outro lado, nós temos compaixão, benevolência, solidariedade, né? Devoção para Deus, o desejo de fazer alguma coisa boa por este mundo, todas qualidades humanas que são as verdadeiras qualidades humanas. Aqui são as qualidades humanas más instintivas, más básicas, mas aqui desenvolvemos as verdadeiras. Então, nós temos que tornar neumanistas, tomar consciência de nosso egoísmo, tomar consciência de que ele muitas vezes nos limita. El egoísmo es lo que limita, es lo que crea todos los problemas en la vida de las personas y en la vida de la sociedad. La sociedad tiene un monte de problemas, todo por ese egoísmo. Las estructuras sociales son todas materialistas, son todas egoístas, las estructuras sociales. Son necesarias, son importantes. Educación, medicina, política, economía, justicia, son todas muy importantes, mas cuando están dominadas por egoísmo, acaban sirviendo para hacer mal para las personas. A sociedade está a los tumbos andando para frente. Nuestra sociedad es muy egoísta, muy primitiva. Ni siquiera conseguimos una sociedad humanista. ¿Qué hablar sobre neumanista? Entonces debemos trabajar para crear ese flujo de neumanismo en nuestra mente y en la mente de toda la sociedad. Namaskar.